E se você está achando que toda questão que fala de razão, de proporção, vai ser uma molezinha, vamos ver aqui a questão número 2. Agora ela diz assim: FCC 2019, Aldo, Bento e Chico são donos de um imóvel em sociedade. Aldo é proprietário de 1/3 do imóvel. Bento é proprietário de 1/4 do imóvel e Chico é proprietário da fração restante. Opa, então vamos anotar tudo, ok? Vamos tratar o Aldo pela sua inicial, A. No caso, o Bento vai ser o B e o Chico vai ser o C, ok? A questão começou dizendo que os três são donos em sociedade de um imóvel, sendo que o Aldo é proprietário de 1/3 do imóvel. E o Bento, por sua vez, é proprietário de 1/4 do imóvel. Ou seja, esses dois juntos já possuem que fração do imóvel? Vamos ver. 1/3 mais 1/4, soma de fração. Os denominadores são diferentes. Temos que tirar o MMC de 3 e 4. O MMC é 12. 12 dividido por 3 são 4. 4 vezes 1 é 4. Repete o mais. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Somando aqui em cima, 4 mais 3, 7. 7 dozeavos. É a fração, é a parte desse imóvel que pertence ao Aldo e ao Bento juntos. E a questão diz que a parte do Chico é a fração restante. Ora, como é que se calcula a fração restante? A fração que representa o restante é sempre chamada de fração complementar. Fração complementar. No denominador você repete aqui 12, tá? E o numerador você faz aqui uma subtração. 12 menos 7, 5. Então, das 12 partes desse imóvel, se 7 já estão aqui, faltam quantas? Faltam 5. 5 dozeavos. 5 dozeavos é a fração do imóvel que cabe, que pertence ao Chico. Opa, vamos lá. Por enquanto, já chegamos a essa primeira conclusão. Continuando a leitura do enunciado, o elaborador agora diz o seguinte: Chico decidiu sair da sociedade e vendeu a sua parte aos outros 2 sócios. Olha a parte que o Chico vendeu, ó, 5 dozeavos. Vendeu a sua parte aos outros 2 sócios, de modo que, após a venda, a proporção entre a parte do imóvel de propriedade de Aldo em relação à parte do imóvel de propriedade de Bento se mantivesse igual à mesma proporção de antes. Então nós temos aqui que descobrir qual era esta proporção original antes da venda da parte do Chico, tá certo? Então vamos lá. Parte do Aldo em relação à parte do Bento. Originalmente, como era essa relação? A parte do Aldo, aqui está, ó, 1/3. É a fração 1/3. A parte do Bento, aqui está, é a fração 1/4. Agora, uma divisão de frações, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, o 1 está em cima, foi lá para baixo, o 4 estava embaixo, foi lá para cima, e aí o que nós descobrimos desses cálculos foi que, originalmente, a parte do Aldo em relação à parte do Bento era de 1 vezes 4, 4, 3 vezes 1, 3, era de 4/3. Opa, olha aí, ó. 4/3. Isso é uma razão, professor? É uma razão
que compara duas grandezas. Compara duas grandezas. Olha aí, a grandeza de cima é o número de partes que pertencem ao áudo. O número de baixo são as partes que pertencem ao bento. Então aqui estamos vendo um total de 7 partes. 4 com mais 3, 7. 7 partes. Esse é o total. Olha aí, ó. Então, originalmente, a relação entre o que o áudo possuía do imóvel e o bento possuía do imóvel era esta relação, 4:3, um total de 7 partes. Se agora, meus amigos, se nesse momento o Chico decidiu vender a parte dele, os 5/12, que era a parte do Chico, serão repassadas, vendidas para os outros 2 proprietários, o áudo e o bento. Só que a questão diz que depois dessa venda da parte do Chico, a relação aqui, ó, esta razão entre o que o áudo possuía e o bento possuía, depois da venda, tem que ser a mesma de antes, a mesma relação anterior. Então, o que você conclui com isso? Conclui que se essa relação original entre o áudo e o bento envolvia um total de 7 partes, nós vamos ter que pegar a fração que cabia ao Chico e dividi-la exatamente em 7 partes. Depois que nós dividirmos a fração do Chico em 7 partes, daremos 4 partes a mais para o áudo e 3 partes dessa venda para o bento. É isso que vai acontecer. Ah, professor, então aqui tem que ter uma compreensão aqui desse enunciado. A parte do Chico terá que ser dividida em 7. 5/12, vamos fazer isso, tá? 5/12 serão divididos em 7 partes. Aqui é como se fosse a fração 7/1, uma divisão de frações. Você repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, e aí encontramos 5 vezes 1, 5, sobre 12 vezes 7, 84. Então, olha aí, ó, o que aconteceu? Aconteceu que a parte do Chico foi dividida em 7 partes. Cada pedacinho desses 7 representa a fração 5/84. 5/84. Vamos aproveitar para ver logo qual é a pergunta da questão. O enunciado vai dizer assim: assim, a proporção do imóvel, a parte do imóvel que o Chico vendeu para o áudo. Então olha aí, depois que a parte do Chico foi dividida em 7 pedacinhos, cada pedacinho ficou igual a 5/84. Quantos desses 7 pedacinhos foram vendidos para o áudo? Quantos? Olha aí, o áudo detém 4 partes. Das 7, 4 serão vendidas para o áudo. Então, olha aí, ó, na venda para o áudo vai adquirir 4 pedacinhos desse aqui, de 5/84. Vamos fazer essa conta. É como se fosse 4/1. Multiplicação de frações. Multiplica numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 4 vezes 5, 20. 20/84. Esta fração ainda não é irredutível, dá para simplificá-la. A metade de 20 são 10, a metade de 84 é 42. Ainda dá para dividir todo mundo por 2. A metade de 10 é igual a 5. A metade de 42 é igual a 21. Finalmente chegamos a uma fração irredutível. Aqui está a fração da parte, do Chico, que será vendida para o áudo. Professor, 5/21. Vamos procurar aqui nas alternativas de resposta. B de bola, resposta da questão número 2.